Fala, galera! Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. E meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar sobre Doutrina e Convênios 133 a 134. Para mim é um grande prazer estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre Doutrina e Convênios e aprender também com vocês sobre essas sessões que são tão especiais. E nessa aula, principalmente, nós vamos falar sobre um tópico que é muito perguntado hoje em dia. Será que eu estou preparado para a segunda vinda? O que eu tenho feito na minha vida que está me preparando para que eu possa estar preparado para a segunda vinda? Então, queria que vocês pensassem sobre isso durante esse bate-papo de hoje, ok? Então, não deixa aí de compartilhar com seus amigos, também não deixa de aproveitar e pedir para eles também se inscreverem aqui no canal, ok? Eu vou deixar também aqui embaixo o link com os vídeos da galera da Liga da Justiça Sud. Então tem várias pessoas, vários youtubers da igreja que fazem alguns vídeos bem legais. E hoje, na verdade, eu estou indicando o vídeo do Jefferson, o canal do Jefferson. Tá? Então eu vou deixar o canal dele aqui embaixo para que você possa se inscrever depois também. Você possa conhecer e também compartilhar com seus amigos e, se desejar, se inscrever no canal do Jefferson também, ok? Ele traz conteúdos bem legais, ele também faz algumas entrevistas no canal dele, então vale a pena dar uma olhada. Outro recado para vocês é sobre os nossos vídeos aqui do canal. Vamos falar sobre. Eu dividi os vídeos em playlists, tá? Então, assim, quem tem alguma dificuldade, talvez, de encontrar os vídeos, eu dividi os vídeos em playlists detalhadas, específicas para cada assunto. Por exemplo, agora a gente está falando sobre Vem, Segue-me, sobre os atributos de Cristo nos super-heróis e também sobre Pérola de Grande Valor. E a gente já falou sobre Isaías, já falou sobre Apocalipse. Então, eu criei um playlist para cada sessão dessas. Então, você pode, na área de playlist, quando você entrar, e lá vai estar organizado os vídeos. Tá? Então, vai estar organizado, por exemplo, Isaías, desde a primeira aula, Apocalipse, desde a primeira até a última, né? Os atributos de Cristo, desde a primeira aula sobre os atributos de Cristo. A gente já falou sobre alguns heróis, tipo Superman, né? Maravilha, Batman, etc. Então, tá lá nessas playlists. E também tem a playlist do Vem Segue-me, que também tá lá. Então, tá organizada de acordo com cada semana. Ok? Então, você pode entrar no playlist e assistir os vídeos também de acordo com a ordem em que os vídeos foram gravados. Ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula de hoje. Lembrando, voltando a falar, estamos falando sobre Doutrina e Convênios 133 a 134. E hoje a gente vai falar muito sobre a questão da segunda vinda, se eu estou preparado para a segunda vinda ou não, ok? Então, para eu falar um pouquinho sobre isso, vamos entrar, eu sempre trago para vocês, né, essa parte histórica, que eu acho que é super interessante aqui em Doutrina e Convênios, super interessante para que a gente possa conhecer, estar familiarizado com essa parte histórica. Então, só para a gente poder entender o que estava acontecendo. Em uma conferência da igreja realizada em Hiram, Ohio, Joseph e um grupo de elders decidem, então, publicar as revelações recebidas até aquele ponto em um volume a ser chamado de Livro de Mandamentos. Então, esse foi o início do livro de Doutrina e Convênios. Só para a gente poder ter uma ideia disso, a igreja mal tinha completado 19 anos, ou melhor, 19 meses, desculpa, quando o profeta Joseph e outros líderes da igreja fizeram planos ambiciosos de compilar as revelações de Deus nos últimos dias em uma coletânea. E eles planejavam compilar, juntar e imprimir 10 mil exemplares. Então, o dobro do que foi feito lá com a primeira edição do livro de Mórmon. Infelizmente, por causa dos altos custos que tinham naquele momento, esses altos custos impediram esses planos e também turbas atacaram a oficina da impressão da igreja, enquanto a impressão ainda estava em andamento. Então, imagina o que aconteceu, né? Muitas coisas acabaram sendo perdidas. Então, páginas soltas ali foram espalhadas
E embora alguns membros corajosos tivessem conseguido resgatar algumas delas, nenhum exemplar completo do livro de mandamento foi salvo, então. Então, na verdade, existiu então uma compilação do que restou dessas páginas que foram resgatadas, ok? Então, 1º de novembro de 1831, Joseph recebe a revelação registrada em Doutrina e Convênios 1, que o Senhor identifica como o prefácio do livro de mandamentos. Então, Doutrina e Convênios 1 é esse prefácio que a gente conhece. 2 de novembro de 1831, Joseph recebe a revelação registrada em Doutrina e Convênios 67, que o Senhor presta testemunho da veracidade do livro de mandamentos. Então, o Senhor presta testemunho sobre esse livro de mandamentos, lá em Doutrina e Convênios 67. E 3 de novembro de 1831 é quando a gente tem, então, Doutrina e Convênios 133 recebida. Então, eu gostaria que vocês pensassem em algumas perguntas durante esse momento. Pense numa ocasião em que você se preparou muito bem para um acontecimento. Aquele acontecimento bem importante, como uma entrevista de trabalho, ou um exame da escola, ou o exame para você tirar a habilitação, alguma coisa bem importante. Pense em uma época em que não se prepararam adequadamente para um acontecimento importante. Então, pense em duas coisas. Que você se preparou e pense numa situação onde você não se preparou adequadamente para alguma coisa, algum acontecimento importante. O que você sentiu quando se jogou preparado para um acontecimento importante? Para pensar um pouquinho nisso. Como é que você se sentiu quando você viu que você estava preparado? E o que você sentiu quando você viu que você não estava preparado? Quando você julgou que não estava tão preparado para alguma coisa? Como membros da igreja, para que acontecimentos futuros nós devemos nos preparar? O que vocês acham? Eu posso dizer um que é bem importante, que eu já falei até no início aqui da aula de hoje, que é a segunda vinda. Então, um acontecimento muito importante para o qual nós devemos nos preparar seria relacionado à segunda vinda de Cristo. Só que nós não sabemos quando vai acontecer essa segunda vinda de Cristo. Então, é um acontecimento que você tem que estar preparado desde sempre. Então, como que você pode se preparar, tanto a si próprio quanto outros também, para a segunda vinda de Cristo? E por que eles devem se preparar para esse acontecimento? Então, em 3 de novembro de 1831, após a conferência da igreja, o profeta recebeu a revelação registrada em Doutrina e Convênios 133. Então, olha só, voltou muito aqui no tempo, né? Essa sessão 133 é lá do início da restauração, 1831. Então, essa sessão, mais tarde, ficou conhecida como o apêndice do livro de mandamentos. E essa revelação que contém ensinamentos sobre a segunda vinda de Jesus Cristo vem em resposta a perguntas que os elders fizeram sobre a obra missionária e sobre a coligação de Israel. Então vamos ver alguns versículos aqui que eu pude selecionar relacionados a essa sessão especificamente. Lá no versículo 3 e 4, ele começa então falando um pouquinho sobre a segunda vinda. E fala o seguinte: pois ele desnudará o santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de seu Deus. Quando fala que desnudará o santo braço aos olhos de toda a nação, isso pode se referir ao poder e à glória que serão manifestados na segunda vinda de Cristo. Pode também se referir à obra do Senhor nos últimos dias para coligar Israel em preparação para a segunda vinda. Então, a gente tem dois significados aqui sobre essa questão de desnudar o santo braço aos olhos de todas as nações. Número 4. Portanto, preparai-vos, ó meu povo, santificai-vos, reuni-vos, ó povo da minha igreja, na terra de Sião, todos vós a quem não foi ordenado que permanecessem. Então, santificar, o que fala aqui, significa se separar do mundo, tornar-se santo ou ser consagrado.
E ele faz esse convite para a gente, né? O que nós podemos fazer para estarmos preparados para a segunda vinda? E ele fala, santificai-vos, ou seja, separar-se do mundo, tornar-se santo e ser consagrado. Reuni-vos para que nós pudéssemos, então, estar preparados para a segunda vinda. Esse é o convite que ele faz aqui para a gente. E ele continua falando nos 5 e 6. Deixai Babilônia, sede puros, vós que portais os vasos do Senhor. Quando ele fala deixai Babilônia, ele fala para poder esquecer, se afastar das coisas do mundo. Lá em Isaías, né, durante o estudo de Isaías, durante o estudo do Apocalipse, a gente falou muito sobre isso, deixai Babilônia. Então, quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada nos vídeos de Isaías também. A gente falou bastante sobre isso. Convocai vossas assembleias solenes e falai frequentemente uns aos outros, e que todo homem invoque o nome do Senhor. Então ele faz esse convite aqui para que todo homem possa invocar o nome do Senhor. E que isso fosse falado um ao outro. Ou seja, que o evangelho fosse, então, pregado um ao outro. Doutrina e Convênio 103, de 8 a 15, fala sobre o relato de que o Senhor ordenou que os líderes da igreja enviassem eldres para todas as nações, convidando habitantes a se reunirem em Sião, preparando-se para a segunda vinda do Senhor e deixando a Babilônia espiritual. E principalmente não olhando para trás. Ou seja, que eles continuassem à procura da santificação sem ficar olhando para trás. Ou seja, sem ficar dando atenção às coisas do mundo que eles estavam deixando para lá. Como que o mandamento do Senhor de se arrepender tem relação com a preparação para a segunda vinda? Como é que você acha? Pode responder aqui embaixo, ok? Como é que o mandamento do Senhor de se arrepender tem relação com a preparação para a segunda vinda? Versículos 17 e 35, eles explicam que o Senhor descreveu alguns dos acontecimentos relacionados à segunda vinda e também ao reinado milenar dele, inclusive sua aparição no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mudança nas terras e a coligação das tribos perdidas de Israel. Falando das tribos perdidas de Israel, tem uma citação aqui bem interessante do Elder Talmud, no livro do Instituto de Doutrina e Convênios, que fala assim: na Conferência Geral de outubro de 1916, o Elder Talmud fez essa predição: as tribos virão, não estão perdidas para o Senhor, serão trazidas como foi predito. E eu vos digo que alguns que estão vivos, alguns que estão aqui presentes, que viverão para ler os anais das tribos perdidas de Israel, os quais serão uns com os anais dos judeus, ou a Bíblia, e os anais dos nefitas, ou do livro de Mórmon, como o Senhor profetizou. Esses anais que serão trazidos pelas tribos, que apesar de perdidos para os homens, ainda serão novamente encontrados, relatarão a visita de Cristo ressuscitado a eles, depois que se manifestou aos nefitas sobre esse continente. Lembrando, galera, isso foi falado lá em 1916. Então, olha que interessante o que o Elder Talmud falou, né? Sobre a questão das tribos perdidas de Israel, que não estão perdidas para o Senhor. Olha lá no versículo 36 o que é falado. E agora, em verdade, diz o Senhor, para que essas coisas sejam conhecidas entre vós, ó habitantes da terra. Enviei meu anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno, e ele apareceu a alguns, entregou ao homem, e aparecerá a muitos que habitam na terra. Versículo 36 está exatamente falando sobre a questão de Moroni ter aparecido e ter trazido de volta o evangelho eterno. Então começou a restauração quando ele trouxe esse evangelho eterno para Joseph Smith. Do versículo 37 a 43, o Senhor disse que o evangelho restaurado será pregado a todas as nações.
e que seus servos dirão às pessoas do mundo para temer a Deus e dar-lhe glória. Em resposta às orações de seus servos, o Senhor virá novamente como o fogo da fundição que queima, para purificar a terra da iniquidade. Tem uma citação aqui que eu achei muito interessante do Elder Holland, Jeffrey Holland, que ele falou numa citação de 2004. Ele falou para a Universidade de Brigham Young aqui. Ele falou o seguinte: devemos observar os sinais da segunda vinda do Senhor e identificar o significado das estações. Devemos viver o mais fielmente possível e compartilhar o evangelho com todas as pessoas, para que as bênçãos e proteções estejam disponíveis a todos. Não podemos e não devemos ficar paralisados apenas porque esse acontecimento e os acontecimentos que o cercam estão na nossa frente em algum lugar. Não podemos deixar de viver a vida. Então a gente não pode ficar preso numa redoma, né, achando, não, preciso me preparar para a segunda vinda. Só que essa preparação ela precisa ser vivida. Então, de fato, nós devemos vivê-la ainda mais plenamente do que antes. Afinal, essa é a dispensação da plenitude dos tempos. Deus espera que você tenha fé, determinação e confiança suficiente. Uma confiança nele para seguir em frente, vivendo e tendo alegria. Na verdade, ele não espera que você enfrente simplesmente o futuro, mas ele espera que você possa abraçar e moldar o futuro. Que possa amar e ter alegria nele e deleitar-se em suas oportunidades. Deus espera ansiosamente pela oportunidade de responder às suas orações e de realizar os seus sonhos, como sempre ele esperou. Mas ele não pode fazer isso se você não orar e se você não sonhar. Em resumo, ele não pode fazer nada se você não acreditar. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui relacionada a essa citação. Como é que podemos abraçar e moldar o futuro, de acordo com o Elder Holland? Então pensa um pouquinho nisso. Se desejar, pode responder aqui embaixo também, ok? Versículo 48 a 49. E o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do que pisa no lagar de vinho. E tão grandiosa será a glória de sua presença, que o sol se esconderá, e a face de vergonha e a luz reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Então, tem uma citação também aqui do manual, falando um pouquinho sobre essa questão das vestes vermelhas, que fala o seguinte: o Elder Ludlow demonstrou como esse papel do Senhor se relaciona aos vestidos vermelhos. Na antiguidade, em algumas partes do mundo, era costume extrair o suco das uvas, colocando em um largar e pisando-as. Naturalmente, as vestes das pessoas que realizavam esse trabalho logo se manchavam de suco de uva, ficando com aquela cor. Quando o Salvador aparecer nos últimos dias, seus vestidos serão vermelhos, como do que pisa o largar do vinho. E o presidente Joseph Fielding Smith afirmou que Isaías retratou esse grande dia quando o Senhor virá com vestidos vermelhos e gloriosos para vingar-se dos ímpios. Este será um dia de pranto para os iníquos, mas de júbilo para todos os que guardaram seus mandamentos. Ninguém suponha que essa expressão é mera linguagem figurativa, pois é uma linguagem literal. E tão certo como vivemos, esse dia de ira sobrevirá, quando o cálice estiver cheio da iniquidade. Temos recebido inúmeras e poderosas advertências. O grande dia do milênio chegará. Então os ímpios serão consumidos, e a paz e a justiça reinarão na terra por 1000 anos. Queria que você pensasse o seguinte: o que essa cor vermelha das vestes do Senhor representa para você? Então, se fosse necessário uma explicação sobre isso, né, nós poderíamos dizer que ela representa o sangue dos iníquos
que serão destruídos na segunda vinda do Senhor. Isso também pode representar o sofrimento do Salvador no Getsemane, quando o seu sangue expiatório foi exprimido do seu corpo, assim como o suco é exprimido das uvas em um largar de vinho. Versículos 52 e 53. E agora chegado é o ano dos meus remidos, e eles mencionarão a bondade amorosa de seu Senhor, e tudo que lhes foi conferido de acordo com sua benignidade, e de acordo com sua bondade amorosa para todo sempre. Em todas as suas aflições, ele afligiu-se. E o anjo de sua presença salvou-os. Em seu amor, em sua piedade, redimiu-os e sustentou-os e carregou-os em todos os dias da antiguidade. O que esses versículos nos ensinam sobre a misericórdia do Senhor? Então, para pensar um pouquinho. O que esses dois versículos, 52 e 53, dá uma lida de novo, nos ensina sobre a misericórdia do Senhor. Versículo 56. E as sepulturas dos santos serão abertas, e surgirão, pondo-se à direita do Cordeiro, quando ele aparecer no Monte Sião, e na cidade santa, a nova Jerusalém. E entoarão o canto do Cordeiro, noite e dia, para todo o sempre. Então, nesse versículo, falar uma coisa bem importante para a gente, relacionado ao que vai acontecer com os justos. Ele falou que eles surgirão depois que as sepulturas forem abertas, ou seja, ressuscitarão, pondo-se à direita do Cordeiro, na cidade santa, a nova Jerusalém, entoando, então, o canto do Cordeiro. Então, os justos que morreram antes do Salvador ter ressuscitado, estarão em sua presença quando ele vier novamente. Então, temos dois tipos de justos aqui, né? Os que viveram antes de Cristo passar pela ressurreição, e os justos que morreram depois da ressurreição do Salvador também serão ressuscitados na segunda vinda. E também serão trazidos à sua presença. 57 e 59. Por essa razão, para que os homens se tornassem participantes das glórias que seriam reveladas, o Senhor enviou a plenitude do seu evangelho, o seu convênio eterno, arrazoando com clareza e simplicidade. Por que o Senhor enviou a plenitude do evangelho? Então pensa nisso. Por que o Senhor teve que enviar a plenitude do seu evangelho? 59. E com as coisas fracas do mundo, o Senhor açoitará as nações pelo poder do seu Espírito. Quando ele fala aqui sobre açoitará as nações, significa que ele separaria os justos dos iníquos. Então é isso que significa açoitar as nações. Versículo 62. E o que se arrepende e se santifica diante do Senhor, será dada a vida eterna. O que significa vida eterna? Vida eterna significa viver para sempre como família, na presença de Deus. E isso que significa a vida eterna. Por isso que a gente fala sobre exaltação. Porque na exaltação, no primeiro grau, né, no grau superior, dentro do reino celestial, nós poderemos viver para sempre como famílias na presença de Deus. Doutrina e Convênios 63 a 74 explica que o Senhor descreveu o que acontecerá com aqueles que rejeitam a Ele e a seus servos, e que se recusam a se arrepender e se preparar para a segunda vinda de Cristo. Algumas das consequências incluem serem afastados desse povo de Deus e serem entregues às trevas. Então, nós temos algumas coisas relacionadas aqui ao final, vindo, né? O final que vai acontecer logo ali no início da segunda vinda de Cristo. Então, nesses últimos versículos, o Senhor fala o que aconteceria então aos iníquos aqui. Depois que as turbas do condado de Jackson, lá no Missouri, expulsaram os membros da igreja de suas casas, lá no final de 1833, os líderes da igreja pediram então proteção às autoridades estaduais e federais.
e ajuda para que eles pudessem reaver suas propriedades perdidas. Mas os seus pedidos de ajuda, para variar, né, foram negados. Em agosto de 1835, enquanto os membros da igreja ainda faziam uma petição ao governo pela restituição e justiça, Oliver Cowdery e Stephen Reardon apresentam então um documento para a Assembleia Geral da Igreja em Kirtland, lá em Ohio. E nesse documento era estabelecido as crenças dos membros da igreja sobre governos e sobre leis. Então é isso que nós temos lá em Doutrina e Convênios 134. Essa seção fala especificamente sobre a visão que os membros da igreja têm ou tinham naquela época em relação a governos da terra. Então a gente vai ver algumas coisas aqui, eu selecionei também alguns versículos para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. E lá no versículo 134, ou melhor, seção 134, do versículo 1 a 3, fala o seguinte: nós cremos que os governos foram instituídos por Deus para quê? Em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos, tanto na formulação das leis, como em sua execução para o bem e segurança da sociedade. Então, olha que interessante isso. Para que os governos foram instituídos? Então, para o Senhor, ou seja, para a ordem do Senhor, desde a época de Adão, os governos foram instituídos para benefício do homem, tanto na formulação das leis, como na execução dessas leis. E, infelizmente, né, em determinados países nós não vemos isso acontecendo. Mas para o Senhor e para a lei do Senhor, os governos foram estabelecidos para isso. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e proteção à vida. Cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar suas leis. E deve-se procurar e apoiar pessoas para administrar a lei com equidade e justiça pela voz do povo, caso se trate de uma república, ou pela voz de um soberano. Aqui fala uma coisa bem interessante no Manual do Instituto relacionado a isso. Foi até falado pelo elder David McKay. Ele falou o seguinte: as 3 palavras significativas usadas na 12ª regra de fé retrata a atitude apropriada que deve ter os membros da igreja em relação à lei. Essas palavras são obediência, honra e manutenção. A regra de fé não afirma que cremos em ser sujeitos à lei. A obediência implica uma atitude mais elevada que a mera submissão, pois a obediência é fundamentada em um bom propósito. A submissão pode se originar do egoísmo ou da fraqueza do espírito. Embora tanto a obediência como a submissão impliquem restrição da vontade própria, somos obedientes somente no sentido do direito e submissos por necessidade. A honra exprime um gesto ou atitude de alguém que é inferior para com seu superior. Quando aplicada de modo geral, ela conota a ideia de ter elevada consideração. Consequentemente, ao honrarmos a lei, consideramos-la como algo que está acima dos desejos ou prerrogativas egoístas. Manter significa apoiar e impedir que venham abaixo. Sustentar a lei, portanto, é nos abstermos de dizer ou fazer coisa alguma que enfraqueça ou torne a lei ineficaz. Obedecemos a lei no sentido do direito. Honramos a lei porque ela é necessária ao fortalecimento da sociedade. Sustentamos a lei, mantendo por ela a mais alta estima. Então, pode surgir uma situação em que a obediência a uma lei de Deus provavelmente cause a violação de uma lei da terra. O elder Talmage declarou: muitas vezes se tem perguntado mais ou menos a seguinte à igreja e seus membros individualmente: em caso de haver conflito entre o exigido pela palavra revelada
e o que é imposto pela lei. A qual dessas autoridades os membros da igreja deveriam obedecer? Como Cristo, é dever do povo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Atualmente não está estabelecido na terra o reino dos céus, como um poder terreno, como um rei soberano que exerce autoridade direita e pessoal em assuntos temporais. Os ramos da igreja, como tais, e os membros que o integram, são súditos de vários governos, dentro de cujos limites distintos existem as organizações da igreja. Nessa época de relativa cultura e liberdade, não há motivo para crer que, de alguma forma direta, se obstruirá o direito de adoração privada e a devoção individual. Em todas as nações civilizadas, se concede às pessoas o direito de orar, e este direito está protegido pelo que propriamente se pode chamar de uma lei comum do gênero humano. Nenhuma alma sincera fica privada da comunicação com Deus. Estando alerta, esta via de comunicação pode-se pedir um alívio das leis pesadas, assim como a punição por ultrajes sofridos ao poder que domina as nações. Eu fiz questão de ler essa citação aqui, porque ela mostra exatamente o cenário que nós vemos hoje em dia, em que nós vemos que o mundo, né, nós vivemos em sociedades que são governadas por leis, mas nem por isso nós deixamos de ter a comunicação com o Senhor. E isso que fala aqui no versículo 4, cremos que a religião foi instituída por Deus e que os homens são responsáveis perante Ele e somente Ele por seu exercício, a menos que suas opiniões religiosas os levem a infringir os direitos e liberdade de outros. Não cremos, porém, que as leis humanas têm o direito de interferir na prescrição de regras de adoração para oprimir a consciência dos homens, nem de ditar formas de devoção pública ou particular. Cremos que o magistrado civil deve reprimir o crime, mas jamais controlar consciências. Deve castigar delitos, mas nunca suprimir a liberdade da alma. Eu vou deixar aqui uma pergunta. Como é que a liberdade religiosa afeta, então, nossa capacidade de seguir o plano de salvação estabelecido pelo Pai Celestial? Pensa nisso. Como é que a liberdade religiosa vai afetar a nossa capacidade de seguir o plano celestial estabelecido por Deus? Então, para resumir o restante de Doutrina e Convênios 134, nós temos ali algumas declarações afirmando que todos os cidadãos devem suster e apoiar governos justos e respeitar a lei. Os governos devem estabelecer leis que protejam a observância, então, religiosa, mas não devem favorecer uma religião em detrimento de outra. Além disso, os grupos religiosos podem disciplinar seus membros, quando necessário, por meio de excomunhão, mas não podem confiscar a propriedade de seus membros ou prejudicá-los fisicamente. Irmãos, tirando a seção 134, né, que é falado bastante sobre a questão de governo da terra, eu gostaria de encerrar essa aula falando sobre aquela pergunta do início que eu fiz para vocês. Será que eu estou preparado para a segunda vinda de Cristo? O Elder Oaks, ele falou o seguinte aqui: esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Estamos nos preparando? E se esse dia fosse amanhã? Se soubéssemos que iríamos encontrar o Senhor amanhã, devido a uma morte prematura ou por causa de sua vinda inesperada, o que nós faríamos hoje? Que confissões faríamos? O que nós deixaríamos de fazer? Que problemas de relacionamento teríamos que solucionar? A quem perdoaríamos? Que testemunho iríamos prestar? Se faríamos essas coisas nessa ocasião, por que não fazer agora? Por que não buscar a paz enquanto ainda podemos encontrá-la?
Qual é a situação de nossa preparação pessoal para a vida eterna? O povo de Deus sempre foi um povo que fez convênios, inclusive as promessas sagradas que fizemos nas águas do batismo, ao receber o santo sacerdócio, e nos templos de Deus. Somos pessoas que prometem, mas não cumprem, que creem, mas não praticam. Somos esse tipo de pessoa? Estamos obedecendo ao mandamento do Senhor que diz: permanecei em lugar santo e não sejais movidos até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem? Estamos cercados de dificuldades por todos os lados, mas com fé em Deus, confiamos nas bênçãos que Ele prometeu. Bênçãos essas, aqueles que cumprem os seus mandamentos. Temos fé no futuro, estamos nos preparando para encontrá-lo. Portanto, disse o Salvador: sede fiéis, orando sempre, mantendo vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco óleo, para que estejais prontos na vinda do esposo. Porque eis que em verdade vos digo, que depressa venho. Galera, eu gostaria de encerrar essa aula de hoje realmente prestando meu testemunho sobre essas verdades. Eu sei que o Senhor, Ele já está nos preparando para essa segunda vinda há muito tempo. Mas o que nós estamos fazendo com essa preparação? Que possamos lembrar disso. Possamos lembrar daquela pergunta que foi feita lá no início hoje. O que eu estou fazendo para me preparar para a segunda vinda? Eu estou preparado para a segunda vinda? Eu não sei quando ela vai acontecer. Então, pensem nessas perguntas e tentem analisar o cenário em sua vida. Ok? Eu deixo essa aula com você, com todo o meu amor. E, novamente, né, eu não sei se todos puderam ver os últimos vídeos que eu postei sobre Pérola de Grande Valor, mas eu agradeci muito por termos chegado lá a 1000 inscritos. E aqui eu estou agradecendo novamente a você que vem acompanhando aí o canal Vamos Falar Sobre. Muito obrigado mesmo. E agora é rumo aí a 2.000, 3.000 inscritos aqui no canal. Eu volto a falar o que eu falei no vídeo de Pérola de Grande Valor. Essa questão de inscritos não é para vanglória, né, mas é para mostrar que esse conteúdo realmente é importante para as pessoas. E a gente vê isso à medida que nós vemos inscritos nos canais. E a gente vê que esse conteúdo é relevante para a vida das pessoas. Então, se ele é relevante para a sua vida, ajude esse conteúdo a chegar também para o seu amigo, para pessoas que vocês conhecem. Ok? Não somente o conteúdo que está aqui no canal, vamos falar sobre, né? Mas conteúdo dos YouTubers da igreja, que eu deixo sempre, né? A descrição ali embaixo. O conteúdo ali do Jefferson, que está aqui embaixo também, ali do canal dele. Então, ajudem esses conteúdos chegarem nas pessoas. Ok? Obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pelos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo, no próximo canal, ou canal não, né? No próximo vídeo aqui no canal Vamos Falar Sobre, ok? Até mais, galera. Tchau, tchau.